Sejam bem-vindos ao canal Cultura Oculta. Hoje iremos falar de um dos maiores mágicos que o mundo presenciou, Criss Angel. Imagine presenciar algo que desafia completamente sua realidade. Uma mulher sendo literalmente partida ao meio em plena luz do dia, na frente de dezenas de pessoas. O tronco dela rastejando com os braços, enquanto as pernas correm para o outro lado. Gritos, pânico, caos absoluto. Esse foi meu primeiro contato com um homem que mudaria a mágica para sempre. E hoje você vai descobrir tudo sobre a história obscura, os segredos perturbadores e o legado controverso do mágico mais emo da história da televisão. Mas antes, você realmente está preparado para saber onde ele está agora? Ele acumulou mais de 7 milhões de seguidores. Foi parodiado por Jimmy Fallon, Os Simpsons e American Dad. Sobreviveu a acidentes quase fatais em shows ao vivo e criou um império milionário fazendo coisas que a física não consegue explicar. Por que ele quase desistiu de tudo aos 28 anos? O que realmente aconteceu no acidente de 2017 que quase o matou? E a pergunta que ninguém responde: Criss Angel desapareceu junto com a era emo? Fique até o final, porque vou revelar algo sobre ele que vai te chocar. Nova York, 1967. Nasce Christopher Nicholas Sarantakos, o caçula de uma família grega humilde. Seu pai, dono de uma loja de donuts, mas também tinha um passado que poucos conhecem. Campeão de luta livre e fisiculturista. Aqui está algo que vai te surpreender. Se Criss Angel não tivesse se tornado um mágico, ele seria um lutador de artes marciais. Imagina ele num ringue contra Jackie Chan ou Van Damme, um Undertaker das ilusões. Mas tudo mudou por causa de uma tia, Stella. Ela mostrou ao pequeno Criss, de apenas 7 anos, um truque de mágica simples. E aquele momento destruiu e reconstruiu sua vida para sempre. A pergunta que ninguém consegue responder: que truque foi esse? Enquanto outros garotos jogavam videogame, Criss passava 5 anos obcecado praticando mágica. Aos 12, ganhou seus primeiros $10. Aos 14, já trabalhava fazendo shows em escolas e restaurantes. Mas seus pais tinham outros planos. Meu filho, o doutor, diziam. A pressão era brutal. Universidade, carreira tradicional, segurança financeira. E então, ele fez algo radical. Quando se formou no ensino médio, Criss abandonou tudo. Juntou-se a uma caravana de artistas hippies, parou de estudar formalmente, tomava banho uma vez por mês. Mas aqui está o detalhe perturbador. Quando não estava performando, ele se trancava em bibliotecas, devorava livros sobre história da mágica, ilusionismo, música e artes marciais. O cara estava construindo algo, e ninguém ao redor dele fazia ideia do que estava por vir. 1995. Criss Angel tem 28 anos e está prestes a abandonar seu sonho. Por quê? Seu pai, John Sarantakos, é diagnosticado com câncer de estômago terminal. Os médicos dão pouco tempo de vida. Durante 3 anos, Criss testemunha o sofrimento do homem que sempre acreditou nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. 12 de fevereiro de 1998. John morre nos braços do próprio filho. E é aqui que a história toma um rumo inesperado. Em vez de desistir, aquela dor o transformou. Criss fez algo que muitos considerariam insano. Em 2001, ele hipotecou a casa da própria mãe, juntou $300 mil e apostou tudo em um único projeto. Um especial de TV de 1 hora chamado Mind Freak. 20 de julho de 2005. A A&E estreia o programa que mudaria tudo. Mind Freak não era apenas um show de mágica, era um fenômeno cultural. 96 episódios, 100 milhões de espectadores por temporada, transmitido em mais de 90 países. No primeiro episódio, ele se incendeia em plena Las Vegas. Depois, se pendura num helicóptero com ganchos nas costas. Amputa o braço de um fã com motosserra ao vivo. Caminha sobre a água em um vídeo que tem mais de 60 milhões de visualizações. Escapa de um prédio repleto de explosivos durante uma transmissão ao vivo.
Gene Simmons, Rob Zombie, Ice Cube, Mandy Moore, todos queriam participar do show. O carisma de Chris era magnético, hipnótico, impossível de ignorar. Pergunta: qual o truque do Criss Angel marcou você? Comenta aqui embaixo agora, quero saber qual te deixou de boca aberta. Mas nem tudo era glamour e aplausos. Havia um preço a pagar. Em Nova York, antes da fama, ele passou 24 horas submerso em um tanque de água. Para não precisar ir ao banheiro, ficou 24 horas em jejum antes do truque. Praticou por dias na piscina de um vizinho da mãe, mas nunca conseguiu passar de 12 horas consecutivas debaixo d'água. Quando chegou o dia do desafio, ele usou 16 tanques de oxigênio durante as 24 horas. O resultado? Pele completamente enrugada, vasos sanguíneos dos olhos estourados, fadiga mandibular e algo bizarro: desidratação severa após ficar na água. Ele foi levado direto para o Hospital St. Clair. Hotel Luxor, Las Vegas, 2017. Chris está pendurado de cabeça para baixo, preso em uma camisa de força. O truque de escapismo que ele fez centenas de vezes. De repente, ele perde a consciência no ar. 2 minutos de agonia. Ele se debate, gira, tenta se soltar, nada funciona. A produção baixa as cortinas às pressas. Ambulância. Hospital Spring Valley, a 6 quilômetros do hotel. Segundo fontes do TMZ, ele saiu caminhando da clínica antes das 22 horas. Até hoje, ele nunca revelou o que aconteceu naquele momento. Esgotamento? Desidratação? Ou algo mais sinistro? O mistério permanece. Hoje, Criss Angel continua performando em seu próprio teatro no Planet Hollywood, Las Vegas. Ingressos, $65 em média. Mas há algo que poucos sabem sobre ele. Ele gera $150 milhões para a economia de Las Vegas anualmente. Seu patrimônio líquido é estimado entre $50 e $70 milhões. Trabalha de 15 a 18 horas por dia, praticamente sem dormir. Há até rumores de que ele é um vampiro, mas isso fica para outro vídeo. O show Mind Freak no Planet Hollywood foi estendido até dezembro de 2025 devido à demanda insana de ingressos. Ele foi coroado 3 vezes o The GOAT, The Greatest of All Time, o maior mágico de todos os tempos. Foi o mágico mais jovem a entrar no Hall da Fama da Sociedade dos Mágicos. Recebeu o título de Mágico do Ano 6 vezes. Tem sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood, ao lado do histórico hotel Hollywood Roosevelt, e bem em frente à estrela de Harry Houdini, um de seus ídolos. Mas o que pouca gente sabe é que ele foi vocalista e líder de uma banda de heavy metal chamada Angel, entre 1989 e 1992. Lançou 7 álbuns de estúdio, tocou com bandas como Korn e Godsmack. A música sempre foi tão importante quanto a mágica para ele. E tem mais. Seu filho, John Lee Christopher, foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda de células B ainda bebê, aos 18 meses de idade em 2015. A doença parecia ter sido vencida, mas voltou tempos depois. Johnny passou por 1.095 sessões de quimioterapia. 1.095! Em 17 de janeiro de 2022, finalmente, remissão. O câncer entrou em remissão. Johnny, aos 7 anos, tocou o sino dourado no hospital, simbolizando o fim do tratamento e a vitória sobre o câncer. Chris publicou um vídeo no YouTube com o título 1095 para celebrar. Cada sessão, cada batalha, cada vitória. Um documentário de 13 minutos de pura emoção, mostrando Johnny rodeado pelos pais e pela equipe médica, batendo naquele sino com toda a força. Hoje, em 2025, Johnny tem 11 anos e continua em remissão. Make-A-Wish recentemente homenageou o garoto, não como uma criança que precisava de um desejo, mas como um guerreiro que inspirou a missão de vida de seu pai. E aquilo o transformou. Ele criou uma fundação sem fins lucrativos chamada Johnny Christopher Children's Charitable Foundation, dedicada à pesquisa e apoio a crianças com câncer e doenças graves. Em 2016, fez um evento beneficente chamado Help, que arrecadou $1 milhão. No ano passado, para comemorar seus 57 anos, ele arrecadou 115 mil de doadores e adicionou 1 milhão do próprio bolso para doar a organizações como Make-A-Wish. Criss Angel virou sinônimo de cultura pop,
foi parodiado em Os Simpsons no episódio The Great Simpsina, onde o mágico chamado Greg Demon satirizava sua persona. Em American Dad, ele apareceu como parte de um truque de escapismo dentro de uma geladeira. Participou de CSI em New York interpretando um mágico chamado Luke Bleed. E a série Supernatural fez uma homenagem nada sutil com um episódio chamado Criss Angel é um cretino. Paris Hilton, Snoop Dogg, Britney Spears, Gary Oldman, Johnny Depp, Cameron Diaz, todos são fãs declarados do trabalho dele. Outubro de 2025. Criss Angel, aos 57 anos, enfrenta talvez seu maior desafio. Um que nenhuma ilusão pode resolver. Numa série de posts explosivos no Instagram, ele expõe publicamente o fim de seu relacionamento com Shawnee Benson, mãe de seus 3 filhos. Um narcisista destruiu uma linda família em busca de outro homem, escreveu ele, sem esconder a dor e a raiva. A história deles era complexa. Casaram em 2015, divorciaram-se em 2016, apenas um ano depois. Mas voltaram juntos, tiveram mais filhos. Em novembro de 2023, ele pediu a mão dela em casamento novamente diante dos 3 filhos, Johnny, 11 anos, Christos e Annie, 6 anos, e Lucia, de apenas 3 anos, que ainda nem entende o que está acontecendo. Parecia um recomeço, uma segunda chance, uma família finalmente completa e feliz, depois de tudo que passaram com o câncer de Johnny. Mas, em outubro de 2025, tudo explodiu. Criss acusou Shawnee, de 34 anos, de traição, de destruir a família, de ser uma narcisista que escolheu outro homem em vez dos filhos. Ela negou tudo, respondeu nas redes sociais, acusou Criss de ser hipócrita, lembrando que ele próprio teve casos extraconjugais durante o primeiro casamento deles. O drama se tornou público, manchetes por toda parte. TMZ, Page Six, Daily Mail, todo mundo comentando. E no meio do fogo cruzado, 3 crianças. Johnny, que lutou contra o câncer e venceu. Christos e Annie, que acabou de completar 6 anos. E a pequena Lucia, de apenas 3 anos, que ainda nem entende o que está acontecendo. Criss declarou que o foco agora seria coparentalidade, proteger as crianças. Mas a ferida estava aberta, exposta, sangrando em público. Será que o homem que passou a vida criando ilusões estava finalmente confrontando uma realidade da qual não pode escapar? Às vezes, a vida real é mais brutal que qualquer truque de mágica. Então, Criss Angel desapareceu junto com a era emo? Não, ele se transformou, evoluiu e continua desafiando o impossível aos 57 anos, agora com o cabelo curto e sem a tatuagem da Belinda que virou God literalmente. Foi coroado 3 vezes The GOAT. Seu show foi estendido até dezembro de 2025 devido à demanda massiva. Tem um patrimônio estimado entre 50 e 70 milhões de dólares. Seu filho John venceu o câncer e está forte aos 11 anos. Mas aqui está a verdadeira questão que te deixo. Que truque ele ainda guarda na manga? Ele voltará à TV com algo maior que Mind Freak? E o mais importante, depois de tudo que ele passou, a morte do pai, o câncer do filho, 2 divórcios, o que o mantém de pé no palco, noite após noite, criando o impossível? E em 2025, enquanto você assiste isso, Criss Angel está passando por talvez seu truque de escapismo mais difícil. Escapar de um casamento que terminou em acusações públicas, posts raivosos no Instagram e 3 crianças no meio do caos. A magia pode criar ilusões. Ele pode fazer mulheres flutuarem, pode andar sobre a água, pode escapar de camisas de força. Mas a vida real, relacionamentos, divórcios, dor emocional, dessas ninguém escapa. Se chegou até aqui, comenta Mind Freak aqui embaixo e me diz, você acredita que ele é realmente humano? Ou há algo mais acontecendo? Inscreva-se porque o próximo vídeo vai revelar algo sobre outro ícone dos anos 2000.